Boa noite a todos que chegaram a tempo aí para a nossa mensagem desta quarta-feira de poder, aqui na página do Mood, no Facebook. Você que está chegando aí é bem-vindo, né? E lógico, compartilhe a todos para participarem conosco também desses momentos tão importantes. Amém? Eu quero aproveitar esses momentos iniciais, esses minutinhos antes aí das 7h30, para dizer se você assim tem algum pedido, né, especial, que gostaria que a gente orasse, você pode colocar aí embaixo nos comentários. A gente vai estar orando por cada pedido que for colocado aí, colocar na mão de Deus, para que Deus possa, lá no seu trono de glória, de graça, interceder por nós, fazer aí muitos milagres em nossa vida. Amém? Eu creio que Deus ele é poderoso. Eu creio que Deus ele tem poder para ouvir nossas orações. Esse Deus do passado que fez tantos milagres, abriu o Mar Vermelho e conquistou tantos exércitos e fez tantos milagres, é o mesmo Deus hoje. É o Deus que pode fazer esses milagres hoje também. Te agradeço, irmão Daniel, aí, sempre por essa disposição, irmão Daniel, por liberar sempre aí esses momentos no Mood aí, para a gente poder trazer essas mensagens para os nossos irmãos, para os nossos amigos, todos aqueles que assistem aí e participam também do canal, viu? Queridos, é uma alegria muito grande estar com vocês nessa noite. Eu posso dizer que também é um pouco de tristeza. É uma alegria porque é um meio que nós temos de estarmos juntos, conversarmos, batermos um papo, refletir um pouquinho na palavra de Deus, mas também é triste porque estamos mais um momento com as nossas igrejas fechadas. E pelo que nós estamos vendo aí, não há perspectiva ainda de abrirmos, por enquanto. Então é motivo de alegria que estamos perto. Tristeza porque estamos aí um pouco longe, né, fisicamente, esse contato pessoal que é tão importante. Vamos sempre orar a Deus, irmãos, para Deus nos ajudar a sairmos dessa logo, né? Acabar logo essa pandemia, que esses problemas que nós estamos enfrentando, para que a gente possa voltar novamente a reunir a nossa casa de oração, na casa de Deus, como uma família, como cristãos, unidos numa comunidade, né? Amém? Espalhando essa esperança gostosa, esse contato pessoal que é tão importante, e também era um dos métodos mais assim utilizado por Jesus, né? Esse contato pessoal, esse calor humano que é tão importante para todos nós, viu? Bom, sejam todos bem-vindos aí, aqueles que já chegaram, amém? Já vai compartilhando com outros ali, para que eles possam também ter acesso. A outra live que fizemos pelo Mood, algumas pessoas tiveram dificuldade para encontrar o vídeo no Mood. Alguns encontraram porque outros compartilharam. Então vamos, isso daí ajuda também para que outros possam achar logo aí a página do Facebook e poder ter acesso também a esse canal e participar com a gente também. Amém, né? Deus seja louvado, viu, gente? Por essas oportunidades que Deus concede para nós. Hoje, diferente das lives anteriores, hoje eu não tenho aí o cantor que eu sempre trazia, né? O meu cunhado Everton aí trouxe alguns louvores nas lives anteriores, mas hoje ele voltou para sua casa e não pode estar aqui mais comigo. Então hoje nós não temos mais essa live aí junto com ele, né? Infelizmente. Foi um parceiro muito bom nessas duas aí de música, de louvor. Ele tem um dom muito maravilhoso que Deus deu para ele e trouxe umas músicas aí bem espirituais para nós, né? Deus seja louvado. Mas hoje vocês vão ter que se contentar só com o pastor Douglas mesmo, viu? Então ora pela gente aí, para que Deus possa iluminar e que essa mensagem possa ser uma mensagem que impacte a nossa vida. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Deus que amou, né? Eu quero tratar um pouquinho desse assunto hoje, o Deus que amou. Nossa reflexão vai ser um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu quero, lógico, fazer uma oração com vocês, para a gente começar esse momento de estudo da Palavra de Deus, começar esse momento espiritual aí. Agradecemos aí a presença de vocês, viu? Estou vendo alguns entrando aí, o irmão Rogério, tá aí no setor 1, né, irmão? Deus seja louvado, viu? Pela sua presença. Lógico, né, o organizador da página aí é o primeirão, né? O Daniel tá aí com a gente, também a irmã de Leusa, né? Deus seja louvado por vocês que estão chegando aí
nesse momento especial. É início ainda, chegaram a tempo, ainda não começamos a mensagem, mas Deus seja louvado pelo presente de vocês. Boa noite, viu, irmã de Deus? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos que estão aí com a gente, que Deus possa recompensar vocês, viu? Hoje está um friozinho gostoso, né? Hoje está bom para assistir uma live. Aí debaixo do edredom aí, na cama, ou no sofá, na sala, junto com os familiares. Que bom, né? Algumas coisas ainda nós podemos aproveitar bem desta quarentena, viu? Aproveitando esse momento de falar de quarentena, queridos, aproveite esses momentos para o crescimento espiritual. A gente, infelizmente, estamos presos, não tem como escapar disso, e ocorre de ficarmos às vezes ociosos, procurando uma atividade para fazer outra. E imagina um dia ocioso, é difícil encontrar atividades. Então que nos planejemos, estudar um pouquinho mais a Bíblia, ler um livro especial que a gente tem vontade, dedicar mais em oração e consagração, buscar a presença sempre do nosso Deus. Amém? Vamos aproveitar esse momento aí de enriquecimento e que possamos sair dessa quarentena mais fortes, mais animados, mais espirituais, para fazermos a diferença quando a igreja abrir. Né? Ser uma bênção na igreja, no contato com as pessoas e assim por diante, né? Amém? Boa noite, Daniel. Daniel também está chegando aí, viu? Que Deus abençoe, viu? A sua presença. Queridos, eu quero, nesse momento então, fazer a nossa oração. Então eu volto a dizer para vocês, se você tem algum pedido, coloque aí na descrição. Nós vamos estar orando, tá bom? Depois da mensagem, nós vamos orar agora durante a mensagem. E depois também nas minhas orações particulares também estarei orando por todos vocês aí. Então escreva aí, olha pastor, ora por isso, ora por aquilo, e nós teremos o prazer sim de orar. Tá bom? Por cada pedido colocado aí, em nome de Jesus, amém? Tenho fé que Deus está ouvindo nossas orações, está vendo esse momento que a gente está vivendo, e eu tenho certeza que Deus está lutando pela gente. É assim que a Bíblia coloca Deus, sempre lutando pelos seus filhos, né? Capacitando em momentos difíceis, em crises como essa que nós estamos enfrentando. Bom, quero convidar você, aí onde você está mesmo, fechar seus olhos. Nós faremos uma oração agora, pedindo para Deus abençoar esse momento e abençoar também os pedidos que estão também no coração de vocês ou que foram escritos aí. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus agora. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, porque mesmo presos por circunstância que nós não controlamos, nós te agradecemos porque deste inteligência aos seres humanos para criar dispositivos como esses. E através da internet, Facebook, Instagram, YouTube e muitos outros, podemos ainda ter esse contato de um com os outros e compartilhar mensagens que falam de esperança, que falam de um Deus presente, de um Deus que está sempre do nosso lado. Eu sei, Senhor, que em nosso coração nós temos pedidos. Eu quero colocar esses pedidos que estão no coração dos nossos irmãos e amigos diante do teu trono de graça. Eu tenho certeza que são pedidos que está envolvido saúde, família, pedidos que estão envolvidos pessoas que estão estudando a Bíblia, pessoas também que estão estudando numa faculdade, precisam do teu auxílio. Eu quero colocá-lo todos em tuas mãos. Eu sei que o Senhor é o grande Deus, o Deus que faz milagres. E é por isso que nós colocamos diante do teu altar, porque nós confiamos que o Senhor é o Deus que faz milagres. Eu quero te pedir, ó Pai, que com muito carinho o Senhor possa ouvir as nossas orações e o nosso clamor. Pedimos também, Senhor, por essa pandemia. É triste olharmos todos os dias e ver que milhares de pessoas estão perdendo a vida, a batalha da vida, por essa pandemia que nós estamos vivendo aí. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai, tem misericórdia do mundo, porque as pessoas estão sofrendo, estão perdendo seus entes queridos. Dá-nos a tua força, o teu apoio, ó Pai, o teu consolo e a vontade, a disposição para continuar, Senhor. E nos ajude a sairmos logo dessa situação. Nós te rogamos, queremos voltar para a igreja, Senhor. Queremos voltar a termos a nossa reunião pessoalmente, fisicamente, sentindo o calor humano, o calor do Espírito Santo no meio do teu povo e da tua comunidade. Por favor, Senhor, eu sei que essa oração não é só minha. Eu sei que o mundo inteiro está orando por isso. Coloque tua mão, Senhor, o teu poder, por favor, ó Pai, para que saiamos disso em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado, né, irmãos? Cremos que Deus ele é poderoso. Creio que Deus está ouvindo nossas orações. Eu creio que Deus vai nos ajudar a sairmos dessa e mais espirituais, mais fortes, mais dispostos a vencermos as batalhas dessa vida. Amém? Deus seja louvado. Eu quero meditar com vocês um pouquinho hoje na palavra de Deus
E o texto que eu escolhi chave é o texto de João, capítulo 3, verso 16. Então você que está com a sua Bíblia aí, abra lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Acharam? Amém? Posso ler então? O texto diz assim, ó. É um texto até bastante conhecido. Talvez você faça até um coro ao falar que isso, até repita comigo as palavras, né? É um texto que deve estar na nossa mente. Para alguns, esse texto, ele resume todo o Evangelho. Para muitos, esse texto é o próprio Evangelho em miniatura, é a essência do Evangelho. O texto diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Um texto simples, curto, mas bastante complexo. Deus deu aos profetas a revelação de sua vontade. Revelou para que essa vontade fosse levada ao mundo, em todos os confins da terra. Porém, essas verdades não foram dadas na história assim de uma única vez. Deus foi revelando em cada momento um pouquinho da sua verdade. Um pouquinho cada vez mais ele foi revelando. E a cada revelação, Deus ampliava a ideia do plano da salvação. Deus ampliava, ele tornava a dimensão muito maior para que as pessoas pudessem compreender o que Deus desejava para cada ser humano nesse mundo aqui. Então Deus foi fornecendo as suas verdades, mas de maneira progressiva. Um pouquinho, né? Não tudo de uma vez. A cada revelação, ele foi ampliando as dimensões das suas verdades ao ser humano. A exemplo disso, nós temos, por exemplo, o próprio desenvolvimento dos evangelhos. Acredita-se que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. E, no entanto, Marcos, quando começa a fazer a sua narrativa com respeito à história de Jesus, ele começa em Marcos através do batismo de Cristo. Ele começa falando já do batismo. Ele não fala nada de antes do batismo. Ele já começa já no início do ministério de Cristo, que iniciou ali no batismo no Jordão, através de João Batista. Depois nós cremos que o segundo a ser escrito foi o livro de Mateus. E é interessante que no livro de Mateus, ele começa falando a história de Jesus, mas agora do nascimento. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. E aí começa a relatar como foi a história do nascimento de Jesus. Então já foi um pouquinho mais fundo do que Marcos. E aí você vai em Lucas, e em Lucas Jesus começa a falar da história de Jesus, mas agora quando foi predito o nascimento de Jesus, quando o anjo aparece para Maria, falando que ela receberia em seu ventre um ente santo. Isso é através do Espírito Santo de Deus. Ele começa dizendo ali, então desde a predição. E aí quando você vai em João já começa falando do verbo. Lá no passado, que estava com Deus, o verbo que era Deus. E esse verbo que se fez carne e se revelou e revelou a glória do Pai. Então João ele vai mais fundo ainda. Ele começa a falar de Jesus agora desde a sua pré-existência, antes do seu nascimento aqui, antes da predição, quando ele era lá com Deus, no princípio de todas as coisas. E João então ele tem o objetivo de mostrar que Jesus é Deus, de maneira mais complexa e profunda. Isso é fantástico. A maneira que Deus ele desenrola as suas verdades diante da humanidade. Um pouco conforme o ser humano vai podendo suportar. Ele vai revelando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai ampliando, até que a mente do ser humano consiga entender toda a complexidade que é o plano da salvação através de Cristo Jesus. Amém? É assim que Deus faz com a gente, é assim que Deus faz com a humanidade, é assim que Deus faz conosco. Deus seja louvado por isso. Agora, João 3,16, se você observar bem o capítulo, o contexto é a conversa de Jesus com Nicodemos. Ou melhor, a conversa de Nicodemos com Jesus, porque Nicodemos procurou Jesus, né, de noite, não querendo que ninguém o visse, né? Esse é o contexto. E vocês conhecem bem a história, né? O contexto entra a questão do novo nascimento e começa a falar das ações do Espírito Santo de Deus e muitos assuntos espirituais são tratados ali junto com Nicodemos e Jesus. Naquele pequeno auditório de Jesus e uma única pessoa. Grandes verdades foram reveladas ali. E lá dentro desse contexto, ele fez uma revelação extraordinária para Nicodemos.
e que seria uma revelação extraordinária e válida para todos nós. Que revelação é essa tão profunda que Jesus fez para Nicodemos? Tão impactante, e que não seria impactante só para ele, mas para toda a humanidade, para nós no tempo do fim, que vivemos um pouco antes da volta de Cristo Jesus. Que verdade é essa? E é esse texto que nós conhecemos tanto, amamos tanto e até o decoramos, né? Que é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus seja louvado. Que mensagem extraordinária nós temos nesse versículo de João capítulo 3, verso 16. É por isso que o Evangelho é chamado de boas novas, porque esse verso é uma boa nova para todos nós. É o que nós precisávamos, é o que Nicodemos precisava, é que eu precisava, é o que todos nós precisamos. O verso inicia dizendo assim, ó, por quê? Essa palavra por quê, ela é muito importante. Essa palavra por quê, no original da Bíblia, pode ser traduzido como assim, desta maneira, assim, desta maneira. A ideia é de que o ser humano, para ser salvo, precisa nascer de novo. Independente da sua idade, pode ser novo, de mais experiência, ele precisa nascer de novo. Essa é a ideia principal do verso. Ele precisa nascer de novo, para que o Espírito Santo possa atuar nele com poder, levá-lo para onde o Espírito Santo deseja. Até ele fala que é como o vento, que leva para lá e para cá, a gente não vê, mas vê os efeitos, né? Assim é a pessoa que nasce de novo. Não acontece nada assim milagroso aos olhos humanos quando a pessoa batiza. A gente não vê nada milagroso acontecendo aos olhos humanos. Mas de fato o milagre espiritual acontece ali. E o Espírito Santo passa a conduzir a vida da pessoa. E a gente não vê o Espírito Santo fisicamente na vida da pessoa, mas nós vemos as ações que o Espírito Santo leva essas pessoas a fazer. E são ações tremendas, que a gente vê nitidamente que aquela pessoa está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então a ideia aqui é de que o ser humano, para ser salvo, tem que nascer de novo, independente da idade. Isto faz parte do que significa crer em Deus. Nascer de novo faz parte do que significa crer em Deus. E aquele que crê, então terá a vida eterna. É isso que o texto vem dizendo, né? Desta forma, o verso começa dizendo assim, ó, por quê? Ou assim, ou para que isto aconteça, ou desta maneira, Deus amou. Nós vamos nascer de novo. E aí o verso 16 diz, por quê? E aí vem dizendo o restante do verso que nós vamos estudar um pouquinho mais profundo daqui para frente. Ou seja, tudo que o ser humano precisa é por quê. E por que o quê? Por que eu preciso nascer de novo? Por que eu preciso? Porque está lá, nasceu de novo, e aí se diz, por quê? E vem o verso. A pergunta é, por que eu preciso nascer de novo? E a resposta vem, Deus amou. Por que eu preciso nascer de novo? Porque Deus amou. Por que eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus? Porque Deus amou. Por que eu preciso amar o meu próximo? Porque Deus primeiro amou. Por que eu preciso amar a minha família? Porque Deus amou. Por que eu preciso amar aquele muitas vezes que me odeia? Porque Deus amou. Deus seja louvado por isso. Deus amou. Eu preciso nascer de novo porque Ele amou. Paulo diz que o amor de Cristo me constrange. O amor dele foi tão grande que constrangeu o apóstolo Paulo dizer assim, ele me faz me dirigir a ele, porque ele amou. Esse amor é contagioso, o amor de Deus é contagioso. A palavra amor utilizada aqui, o verbo é agapau, significa amor incondicional, independente de quem você seja. Você pode ser gente boa, Deus te amou. Você pode ter inúmeros defeitos, Deus te amou. Você pode ser o pior criminoso na face desse planeta. Deus te amou. Não importa quem você seja. Deus te amou incondicionalmente, independente de quem você seja. Deus te amou. E essa palavra agapau também pode ser traduzido como ter afeição ou ter sentimentos.
Então você fez, pode ter feito o que você fez, não sei, você pode ter ido mais profundo no pecado. Deus tem sentimentos por você. Você pode ser menosprezado por todo mundo. As pessoas talvez podem te odiar. Você pode talvez sentir no seu coração que as pessoas não gostam de você. Mas a Bíblia fala assim, ó, Deus te amou. Deus tem sentimentos por você. Deus tem afeição por você. Deus seja louvado. Amém? Deus tem afeição por quem você é. Por aquela pessoa que você vê no espelho. Sabe aquela pessoa quando você olha no espelho? É essa pessoa que você vê no espelho que Deus tem afeição, Deus tem sentimentos, Deus tem amor. Deus seja louvado. Isso é tão importante. Porque uma das coisas mais difíceis no mundo de hoje é recebermos das pessoas apreciação. Não é verdade? Receber das pessoas palavras que demonstrem afeição, carinho, amor. Hoje, infelizmente, o ser humano tem se tornado ríspido, só olhando defeitos, só criticando, pessoas criando só inimizades. Deus te amou independente de quem você é. Sabe uma coisa que eu não consigo entender? Ver a grandiosidade desse amor por nós e ver que muitas vezes nós não nos amamos. Não nos damos o devido valor. Deus diz, eu te amo, eu tenho afeição por você, sentimentos por você. Mas nós muitas vezes não temos isso por nós mesmos. E como não temos por nós mesmos, nós não conseguimos enxergar o amor que Deus tem por nós. A gente acha que ninguém gosta da gente. Até mesmo Deus. Mas a Bíblia diz assim, ó, Deus amou, Deus tem afeição, Deus tem sentimentos. Deus seja louvado. E por quem? Por você, por mim, por todos nós. O novo nascimento, nesse contexto aqui, só se torna possível para o ser humano porque Deus teve afeição, sentimentos incondicional pelo mundo. Por isso eu posso nascer de novo, porque Deus teve sentimentos por mim. Ou seja, Ele me amou e Ele ama toda a humanidade. Todas as pessoas que habitam este planeta, Ele amou aquela pessoa boazinha, aquela que não consegue fazer mal para ninguém, aquele anjinho, mas Ele amou também o pior criminoso do planeta. Todo mundo Deus amou. O amor é a essência do caráter de Deus. O amor é a essência do caráter de Deus. 1 João 4,8 diz assim, ó, aquele que não ama não conhece a Deus. Pois Deus é... O que diz aí? Vocês decoraram esse versinho? Que fala da essência do caráter de Deus? Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. E o amor aqui de novo, agapau. Deus é amor. É a essência do caráter dele. Está intimamente ligado a ele. Deus é a fonte do amor. Nós acabamos uma semana santa aí do Calvário. E sabe, é disso que trata a semana do Calvário. O profundo e incondicional amor de Deus. Nós tivemos uma semana do Calvário agora por causa do amor de Deus. Esse amor faz tudo isso possível. Deus é a fonte do amor. E se quisermos aprender a amar as pessoas, escuta agora o que eu vou dizer. As pessoas ficam lendo livros de autoajuda, ficam lendo, buscando não sei que outros caminhos para poder amar pessoas. Se você deseja realmente amar as pessoas, se você deseja realmente amar seus familiares, se você deseja realmente amar o seu cônjuge, seus filhos, se você deseja amar até mesmo aqueles que não gostam de você, sabe o que você precisa fazer? Ir na fonte. Você tem que ir na fonte do amor. Deus é a fonte. Você quer aprender a amar essas pessoas? Se demore com Deus. E Deus, que é a fonte desse amor, vai transmitir para você um pouco desse amor. E aí sim, nós seremos aptos a amar as pessoas. Deus seja louvado, somente ligado à fonte. Se não tivermos ligado à fonte, a gente não consegue amar ninguém. Conseguimos amar ninguém. Sempre o nosso sentimento ele é voltado para o interesse. Mas quando nós amamos a fonte, nosso amor se torna incondicional. Deus seja louvado, amém? Diz o texto, Deus amou o mundo de tal maneira. A ideia do texto seria assim, ó, Deus amou o mundo, que por esta razão deu. Seria isso.
Deus amou de tal maneira que por esta razão, por este tão grande amor, Ele deu. O texto já é autoexplicativo, o próprio texto já se explica. É como se ele respondesse a pergunta: qual é a grande prova ou a razão de que Deus realmente amou a humanidade? Qual é a grande prova? Que prova temos que Deus realmente amou os seres humanos? Esse texto parece que ele busca responder essa pergunta aí. Que prova temos que Deus realmente amou a humanidade? E a resposta está lá. Ele deu tudo que ele tinha. Essa é a maior prova, ele deu tudo. Quer maior amor do que este? Quer maior razão do que esta? Ele deu tudo que ele tinha. Aí está a maior prova do amor de Deus, amém? Deus seja louvado, ele não renegou o que era mais importante para ele, porque ele amou. Quando nós amamos de verdade, a gente paga o preço que for necessário. Deus amava de verdade, ele pagou o preço que foi necessário. Com base nesse texto, a maior prova do amor incondicional é quando nós nos doamos por uma causa. Deus seja louvado. Porque doar é passar por cima do maior obstáculo que existe no ser humano. Sabe qual é o maior obstáculo que existe no ser humano? O egoísmo. Pensar só em nós mesmos. O amor passa por essa ponte. Essa é a maior prova do amor, quando nós passamos por cima do nosso egoísmo. Deus deu, e não foi qualquer coisa que Ele deu. O texto diz que Ele deu o seu único filho, o seu filho unigênito. Não foi qualquer coisa, foi seu filho unigênito que Ele deu. Deus deu o que lhe era de maior valor, o seu filho. E essa ação indica o quanto a humanidade vale diante dos olhos de Deus. Quem pagaria um preço assim por pessoas como nós temos hoje no mundo? Por mim. Quem pagaria um preço desse por mim? Ou por você? Talvez, se fosse ali da família, ainda teria uma possibilidade. Mas quem faria uma ação dessa, de dar a coisa mais valiosa, o seu próprio filho, para uma raça que muitas vezes está de costas virada para ele? Porque é assim que nós nos encontrávamos. Quando ele deu seu filho, a humanidade estava de costas para Deus. Mas independente se nós viraríamos ou não para Ele, Ele deu. Deus seja louvado. Mas a gente vive no mundo capitalista de hoje, onde ninguém quer dar nada. Nós queremos só receber tudo, não é verdade? E muitas vezes até a gente é contaminado por essa ideologia, por essa cultura, de querer tudo para nós, tudo rodando, centralizando ao nosso redor. Deus, quando Ele olhou a humanidade, mesmo de costas viradas para Ele, o amor dele foi tão grande, incondicional, que Ele deu o que era de maior valor, o seu Filho. E se o preço desse amor pela humanidade foi o seu Filho, isso indica que a humanidade para Deus tem um valor correspondente a esse preço. O tanto que Ele ama o Filho, Ele ama a humanidade, que Ele deu o próprio Filho para a humanidade. Valor correspondente. Somos muito valiosos aos olhos de Deus. Tão valiosos ao ponto de recebermos esse presente, o seu próprio Filho. Seu Filho unigênito. Que pena, né? Que às vezes na versão em português nós perdemos muito da preciosidade das palavras da Bíblia. A Bíblia em português é suficiente para a nossa salvação. Lendo em português já ajuda a nossa salvação. Tudo que precisamos para a salvação, na tradução está ali direitinho. Mas alguns termos, quando traduzido para o português, perde um pouquinho, sabe, da sua profundidade. Quando eu falo assim que Deus deu seu Filho unigênito, dá a ideia de único, como se fosse um filho só. Não é essa a ideia do original da Bíblia. O original da Bíblia, filho, ruios, monogenes, a ideia é um pouquinho diferente. A ideia é mono, é um. Mono, um. Genes quer dizer tipo, raça, espécie. Então o contexto fala assim, ó, que Deus deu seu filho monogenes, quer dizer que Deus deu seu filho que é único da espécie. E no planeta ninguém é igual a Jesus. Nem Deus o Pai é igual a Jesus e nem o ser humano é igual a Jesus, porque Jesus tem um pouquinho dos dois. Jesus é igual a Deus, porque Ele é divino, amém? Mas Ele também é igual a nós, porque foi humano, amém? Eu tenho um pouquinho de Jesus, humano, mas eu não sou divino, Jesus é.
Jesus tem um pouco de Deus, divino. Mas Deus não é humano, Jesus é. Jesus compartilhava tanto a humanidade quanto a divindade. No vasto universo, ele é o único assim. Só uma coisa tem essa mesma essência de Jesus, a Bíblia. Porque a Bíblia, ela é divino-humana. É uma revelação de Deus, mas foi escrita por seres humanos. A Bíblia é também divino-humana, assim como Jesus também é divino-humano. Né? Mas Jesus é único. Ele é monogenês. Ele é o único da espécie. Ele é divino e ele é humano. Ele entende Deus, ele entende o ser humano. Deus seja louvado. Por isso que ele é o único mediador, porque só ele pode me atender como precisa ser atendido diante de Deus, porque ele foi ser humano. E por isso que ele é mediador, porque só ele consegue transmitir com clareza e revelar direitinho como é o Pai, porque ele também é Deus. Ele é o que melhor desenvolve o papel de mediador. Por isso que não pode ter outro. Por isso que Jesus é o único mediador, porque ele entende tanto a parte de Deus, como ele entende tanto a parte da humanidade. Ele é um mediador perfeito, que consegue dialogar com os dois lados. Ele pode me socorrer na tentação, porque ele sabe o que é ser tentado. Deus seja louvado por isso. Amém? E essa preciosidade que é Jesus, o único ser que não existe igual, foi o que Deus deu por nós. Para o nosso resgate, para a nossa salvação. Que preço tremendo! Que preço tremendo Deus pagou pela nossa salvação. Que possamos valorizar isso. Que esta verdade revelada na Bíblia possa ser uma motivação para eu ter mais comunhão com Ele, para eu buscar mais Ele, para eu estudar mais a palavra dEle, para eu gastar mais tempo em oração, porque o de maior preciosidade no universo, o ser único da espécie, foi entregue para o nosso resgate. Deus seja louvado. Amém? Olha o valor que eu tenho aos olhos de Deus. Por isso que a Bíblia fala assim, que aquele que tocar em seus filhos é como tocar na menina dos seus olhos. Somos muito preciosos aos olhos de Deus. Seu único filho, monogenês, foi entregue para a nossa salvação. Deus seja louvado. O que aumenta a profundidade dessa ideia é que Deus deu seu Filho único da espécie, independente se nós aceitaríamos ou não esta oferta. Mas Deus pensa assim, será que ele vai aceitar? Bom, acho que não vai, então não morre não, meu filho. Deus, independente da minha resposta, Ele deu. Quantos de nós faríamos isso? A gente ama se a pessoa nos amar. Nós retribuímos afetos se a pessoa mostrar afeição por mim primeiro. Sempre fazemos algo esperando alguma coisa em troca. Mas não é assim com Deus. Deus seja louvado. Ele amou incondicionalmente. Independente de quem eu seja, Ele me amou. Essa é a mensagem do Calvário para todos nós. Deve ficar fixa em nossa mente. É lógico que Deus tem um objetivo com tudo isso. O que Deus queria com tudo isso? A minha e a sua salvação. Deus seja louvado. O texto diz assim, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então o texto dizendo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único da espécie, divino humano, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o objetivo. Para que você possa crer nele e sermos salvos, e não perecer, ser destruído. Amém? Deus quer salvar toda a humanidade. Porém, a salvação é uma resposta que nós damos ao seu grande amor, revelado através de Jesus por nós. Se eu crer, então eu terei a vida eterna. Se eu não crer, então serei condenado. Está lá no livro de Marcos, capítulo 16, verso 16. Crer no original da Bíblia é muito complexo. A palavra no original para crer é pisteu. Pisteu significa confiar, mas num sentido especial. Mas em um sentido assim mais profundo da palavra, podemos dizer que crer ou ter fé envolve três dimensões. Três dimensões. Crer ou ter fé envolve três dimensões dentro do parâmetro bíblico. Primeira dimensão, conhecimento. Segunda dimensão, convicção. E a terceira dimensão, compromisso. Conhecimento é o primeiro passo para se ter fé. Como que eu vou confiar de maneira especial em alguém que eu não conheço, que eu não tenho intimidade, que eu não tenho relacionamento?
Você não vai sair na rua, encontrar um estranho e falar eu confio na pessoa. Você não conhece, você nunca viu. E no mundo de hoje, com tantas coisas ruins, o que nós mais temos com respeito a pessoas que não conhecemos é a desconfiança. Não é verdade? A gente não conhece. E mesmo alguns que a gente conhece, mesmo assim, ficamos meio desconfiados. E tem alguns que chegam ao ponto de dizer assim, eu desconfio até da minha própria sombra. Já ouviu esse ditado aí? Isso mostra o grau de desconfiança que o ser humano tem uns nos outros. Crer na Bíblia, o primeiro passo é conhecimento. É impossível crer em alguém que eu não conheço. Por isso eu preciso, primeiro, antes de tudo, buscar conhecer a Deus. E como eu faço isso para conhecer a Deus? Gastando 5 minutos com Ele por dia? Ou num dia eu gasto 5 minutos, outro dia não dá tempo, não gasto tempo com Deus? É assim que eu vou conhecê-lo? A única maneira de conhecer a Deus é gastando tempo de qualidade e quantidade com Ele. A Bíblia fala assim em Romanos 10:17. A fé vem, ou seja, o crer vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ora, para eu crer eu preciso conhecer a Deus. E para eu conhecer a Deus só tem um jeito. Eu preciso ir lá no livro revelado que fala dele, que fala de Deus. Eu preciso conhecer a Bíblia. Jesus falando para os fariseus que liam a Bíblia, mas não aprendia nada com a Bíblia, né? Jesus falou assim para eles, olha, vocês leem a Escritura porque cuidais ter nela a vida eterna. Mas são elas mesmas que falam de mim. Jesus falou que a Bíblia fala de Jesus. Então se eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer Jesus, eu tenho que ler a Bíblia. A fé vem do ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Não tem como falar assim, eu conheço a Deus se eu não leio a Bíblia. Eu preciso gastar tempo lendo a palavra de Deus. Você quer dar esse primeiro passo da fé? Quer? Você deseja conhecer a Deus? Você quer ser íntimo de Jesus? Então só tem um jeito. Qual é o jeito? Você precisa gastar mais tempo lendo a Bíblia. Se programe. Separe ali um momento, uma meia hora antes de acordar. Se acorda às 6, acorda às 5:30. Se acorda às 7, acorda às 6:30. E aquela meia hora lê a Bíblia. Para conhecer esse Deus, ore, converse com Ele. A Bíblia é Deus falando com você e a oração é você falando com Deus. É assim que você vai conhecendo esse Deus, conhecendo Ele, sabendo quem Ele é. É assim que você vai conhecê-lo melhor, vai ficando mais íntimo dele. Amém? Deus seja louvado. Primeiro passo da fé, conhecimento. Se eu não leio a Bíblia, como eu posso ter uma fé sólida, forte, para vencer as provas e as tentações desse mundo? Segundo passo, convicção, certeza. Eu preciso conhecer a Deus dia a dia, estar com Ele dia a dia, mas convicto de quem é esse Deus. Convicto do Deus poderoso que é. Convicto de que Deus ele é onipresente, onipotente, onisciente. Convicto que Deus do passado é o mesmo Deus hoje. Eu tenho que ter essa convicção na minha vida, de que Deus é poderoso. É assim que eu vou concretizar meu elo com Deus, que eu vou aumentar minha confiança com Deus. Certeza é um passo fundamental para que eu alcance o último nível da fé. O último nível da fé. E qual é o último nível da fé? Compromisso. É o passo que vai selar a minha vida com Deus para sempre. Começa com a minha entrega a Deus em meu coração e depois é seguido então do meu compromisso. E qual é o compromisso que Deus pede para nós? Dentro do contexto de João, que esse verso que estamos estudando está inserido, no capítulo 3 de João. O compromisso ali, Deus falou para Nicodemos. Nicodemos, você me conhece. Agora você precisa nascer de novo. Você tem que selar esse compromisso. A grande questão é, Nicodemos estava convicto? Nicodemos tinha certeza? Porque lembra, conhecimento, certeza e depois automaticamente vem o compromisso. Agora, se eu não conheço, como que eu posso me comprometer? Se eu conheço, mas não tenho certeza, estou em dúvida, como eu posso me comprometer? Agora, se eu conheço, tenho certeza, no próximo passo é o compromisso. Amém? Deus seja louvado. Né? Nicodemos tomou esse compromisso com Cristo. Deus seja louvado por isso. Ele tomou esse compromisso. E o compromisso que Jesus falou ali qual que é? Tem que nascer da água e do Espírito. Já viu pessoas que ficam estudando a Bíblia? Ficam estudando um estudo, aí começa um segundo estudo, aí acaba falando, não tem mais um estudo, você faz um terceiro, e a pessoa nunca toma um compromisso. O que está faltando?
Conhecer, conhece, porque já estudou bastante. Está faltando talvez a certeza. Está faltando a certeza de que Deus pode cuidar dela. Se tiver que, sei lá, perder condições de trabalho ou situações de família, você tem que crer que Deus está na frente para conduzir. Se eu não creio que Deus está na frente, que vai dar tudo certo, como que eu vou tomar o compromisso? Você percebe como os três passos estão intimamente ligados? Eu conheço, certeza, compromisso. Conheço, certeza, compromisso. A convicção acaba quando eu deixo de conhecer o Senhor dia a dia. Aí está um ponto importante. Embora eu possa ter tomado compromisso, se eu não prosseguir conhecendo e conhecendo o Senhor, pode ser que na trajetória minha com Deus eu passe por dificuldades na parte da convicção. E aí vem uma prova e uma tentação e eu cedo e caio, porque eu tive problemas na parte da convicção. E aí é um problema sério. Percebe? Se eu conheço, tenho convicção de tudo que eu construí com Deus e eu estou comprometido com Ele, então aí sim eu vou ter a vida eterna. Você percebe? Então o que é fé? Fé é eu busco conhecer a Deus. Eu tenho certeza de quem é Deus, que Ele é poderoso, que Ele me guarda, Ele me protege, Ele está comigo. E eu estou comprometido com Ele. Isso é fé. Agora se a pessoa fala assim, não sei se eu vou tomar a decisão agora, talvez mais para frente. Está com problema no compromisso, ou na certeza, melhor dizendo, ou talvez não conheceu Deus direito. Por isso que deu problema na certeza. E aí a pessoa não toma o compromisso. Aí ela vai arrumar desculpas para não tomar o compromisso. Fé é conhecimento. Preciso gastar tempo conhecendo a Deus. Segundo, certeza de quem é esse Deus. E terceiro, automaticamente virar o compromisso. Porque eu creio que Deus vai me proteger no que for necessário. Por isso eu tomo compromisso. Ele vai me guardar, Ele vai me ajudar, Ele vai me proteger. Então nada impedirá de eu tomar o compromisso. Nenhuma desculpa impedirá. Pode ser serviço, pode ser o que for família, o que for. Se eu tenho certeza, eu tomo o compromisso. Sabe, talvez na semana que passou do Calvário, nós paramos para olhar um pouquinho do amor de Deus em cada fase da vida de Jesus. De tudo que Ele fez, porque Ele veio revelar o Pai. E aí vem uma grande pergunta ao passarmos por todo esse processo. Será que eu estou realmente dando esses passos da fé? Será que eu realmente conheço quem é este Deus que me amou tanto? Será que eu estou convencido de tudo o que eu aprendi sobre Ele na Bíblia? Será que eu estou convencido, convicto? Será que eu estou comprometido com Ele? Mesmo eu tendo sido já batizado, será que eu estou realmente comprometido com toda a verdade revelada na Bíblia? Será que eu estou comprometido? Hoje é a sua chance de recomeçar em nome de Jesus, amém? Hoje é uma quarta-feira de poder. Eu tenho certeza que Deus quer dar poder para você realmente conseguir se comprometer com esse Deus poderoso, ou se já é comprometido, permanecer nesse compromisso, em nome de Jesus, amém? Por que não aproveitar esses dias então de isolamento, de quarentena, sabe, e aprofundar mais a sua relação com esse Deus, conhecê-lo mais através do estudo? Por que não conhecê-lo melhor? Aproveite esses momentos. Busque bastante mensagens espirituais. Hoje que tem de live. Tem um monte de lives. Procura para reabastecer espiritualmente e refaça a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? É isso que Deus espera de nós. Lembre-se que abaixo de tudo isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único da espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em nome de Jesus, amém? Paulo, quando contemplou esse amor, ele falou, olha, o amor de Cristo me tocou, me constrange a tomar uma decisão ao lado dele. Eu tenho certeza que esse amor de Deus também constrange você, também toca você a recomeçar a sua vida, a fazer tudo diferente, a sentir o impacto dessa vida no seu coração, desse amor no seu coração, para que você realmente possa dar esses passos da fé e começar de novo. Em nome de Jesus, amém? Estou vendo a irmã Cláudia ali dizendo, perdi todo o início, não tem problema. Vai estar salvo lá na página do Moody. E também eu estarei disponibilizando essa palestra também no YouTube. Eu vou fazer o download e vou colocar lá no YouTube. E depois disponibilizo o link aí nos grupos para vocês também assistir, compartilhar.
mostrando um pouquinho dessa mensagem que fala do grande amor de Deus que tem por nós, ao ponto de dar o seu Filho único da espécie, para que eu e você fosse salvos. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero, nesse momento, fazer um apelo ao seu coração. Você gostaria de dizer para Deus nessa noite? Falar para Ele assim: Senhor, eu não tenho buscado conhecê-lo como eu poderia fazer. Eu tenho gastado tanto tempo com outras coisas. Essa quarentena, já estamos aí quase 20 dias de quarentena, Senhor. E pouco desses dias eu aproveitei para ler a Bíblia, para buscá-lo, conhecê-lo, para orar, para buscar uma entrega profunda ao Senhor. Quero te pedir, ó Pai, hoje em nome de Jesus, que o Senhor me ajude a buscar conhecê-lo mais. Me ajude, Senhor, na minha convicção de quem é o Senhor. E me ajude a cada dia a fortalecer o meu compromisso contigo. Amém? Quem deseja fazer isso, pedir isso para Deus nessa noite? Quem deseja pedir isso para Deus? Levanta a mão, onde você está mesmo? Levanta sua mão, amém? É isso que você deseja no seu coração? Buscar conhecer mais esse Deus? Ter mais convicção, confiança nele? E cada vez fortalecer mais seu compromisso com ele? É isso que você deseja? Em nome de Jesus, está com a mão erguida aí, é isso que você deseja? Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu quero fazer uma oração, então, por sua família, por você, pela tua decisão nesse momento, por esse apelo que foi feito. Quero convidar você a fechar seus olhos agora, e nós vamos orar por isso. Amém? Feche os seus olhos. Querido Senhor, amado Deus, obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único da espécie, para que nós pudéssemos, então, ter a oportunidade de nascermos da água do Espírito e firmarmos pela fé esse compromisso contigo. Fé que envolve conhecimento, que envolve certeza e que envolve compromisso. Senhor, nos ajude a buscarmos, a priorizar o nosso tempo para conhecê-lo melhor. Nos ajude, ao passo que vamos conhecendo o Senhor, a fortalecer a nossa certeza, a nossa convicção. E que esses dois passos importantes, Senhor, nos leve ao terceiro passo de igual importância, que é o nosso compromisso com o Senhor. Tome a nossa vida em tuas mãos. Abençoe cada um que participou desse momento. Abençoe aqueles que também estão agora revendo esse vídeo. Não por assistir no momento, mas estão agora revendo esta gravação. Abençoe a todos que estão assistindo essa mensagem. E que ao sairmos dessas quarentenas, Senhor, dessa pandemia, possamos sair com a nossa fé mais forte. Possamos sair mais fortalecidos. Possamos sair mais cheios de poder para demonstrar ao mundo as grandes obras que o Senhor tem feito em nossa vida. Fique conosco. Dá-nos a graça da sua presença. Tome também em tuas mãos, ó Deus, cada pedido que foi colocado aqui nesse momento de mensagem. Atenda, Senhor, cada pedido que foi colocado diante do teu trono. Aquele pedido daquela mãe pelo seu filho, aquele pedido pela família, pela saúde, pelo trabalho, por essa situação de pandemia. Senhor, coloque tua mão poderosa e abençoe, de acordo com o teu poder, de acordo com a tua graça, e tudo conforme a sua santa vontade. Nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que você tenha preenchido o seu coração com o verdadeiro pão que é Cristo Jesus. Amém? Lembrando que sábado agora nós teremos então a nossa live. A nossa live do culto de sábado vai ser às 10 horas. Eu estarei fazendo uma live às 10 horas do nosso culto. No horário do culto do distrito, né, às 11. Vamos fazer um pouquinho antes, porque caso você queira assistir também o programa da Novo Tempo, que é às 11 horas, você também poderá assistir. Então faremos às 10 horas a nossa live sábado, e logo em seguida, se você quiser pela Novo Tempo, tem também a mensagem que será feita ali pela Novo Tempo por algum pregador especial que eles sempre trazem. Amém? Então, em nome de Jesus, sábado agora é o nosso próximo encontro. Deus seja louvado pela sua presença, que Deus abençoe vocês, viu? Que Deus possa enriquecê-los grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Até a nossa próxima live, então, que é... Que dia mesmo? Sábado agora, que horário? 10 horas da manhã. Amém? Eu encontro você lá, em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus seja louvado, que Deus os abençoe. O irmão Daniel disse que essa mensagem ficará 24 horas ainda aí no Facebook do Mood, tá bom? Então, dentro de 24 horas você pode rever se você quiser essa mensagem ou compartilhar com alguém. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, uma boa noite para todos
os nossos votos do pastor e também da esposa, que mandou um abraço para todos vocês, e minha esposa mandou um abraço para todos aí, e bem como meus filhos também, viu? Um grande abraço da família pastoral em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.